Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. O vídeo de hoje é sobre Fique Comigo, de Ayobami Adebayo. Bom, a Ayobami é uma autora nigeriana, uma autora jovem, né? Ela tem 30 anos só. E esse é o livro de estreia dela. E que livro, gente! Olha, estreou muito bem essa moça. Eu resolvi comprar essa edição que veio na tag, né? Ela veio na outra assinatura, né? Não é a minha, eu faço assinatura tag curadoria e essa é do tag inéditos. E só que eu recebi um e-mail, né, da tag em algum momento falando que ia sair esse livro da tag inéditos de uma autora jovem nigeriana, e foi por isso que eu quis comprar. Depois a Ju Spor me falou que ela tinha falado, eu me lembro que quando eu li As Alegrias da Maternidade, da Bushi Mecheta, um livro, esse sim, enviado pela tag curadoria, ela tinha falado que tinha gostado mais desse, que tinha lido esse. A Ju leu em inglês, então quem tiver interessado tem pro Kindle, mas esse livro ele tá para ser lançado pela HarperCollins em outubro, agora mês que vem, outubro de 2018. Bom, então sobre o que trata o livro? Eu citei aqui o As Alegrias da Maternidade, né, e ele tem algumas semelhanças de tema com o livro da Bushi. Ele é um livro que vai tratar dessa questão da maternidade como um papel social muito importante na sociedade nigeriana, na comunidade nigeriana, e de como muitas vezes essa cobrança beira o absurdo, né, de que a mulher gere prole mesmo, e de que o seu valor diminui se ela não consegue fazer isso. Embora os livros, né, o Fique Comigo e As Alegrias da Maternidade, se passem em períodos diferentes no tempo, né, e esse livro aqui também vai tratar da questão da poligamia, né. Então você tem aqui nesse livro dois personagens que se conhecem na universidade, que são, o nome dela eu esqueço sempre, Yejide, a moça é a Yejide, que é a personagem principal do livro, e o Akin. Eles se apaixonam, então, quando eles estão na universidade e se casam. Acontece que passam 4 anos do casamento e eles não conseguem ter filhos. E a cobrança começa, obviamente, para Yejide, né? As pessoas começam a dizer que ela é estéril, embora os dois tenham feito exames e parece que não tem nada de errado, mas eles não conseguem ter filhos. Começa uma pressão na família do Akin, porque a Yejide tem uma relação meio estranha com a sua família, ela é uma espécie de pária na família dela. Então a família do Akin começa a fazer uma pressão para que o Akin tome outra esposa, né? Que ele pegue uma segunda esposa, já que a primeira não tá dando filhos, e isso começa a desequilibrar, então, ali a harmonia daquela família. E aí, gente, começa uma sucessão de sofrimentos na vida da pobre da Yejide. Assim, a Yejide, ela já era uma pessoa, pela sua história familiar, marcada por muita solidão, por um sentimento de abandono muito grande. Então ela tinha muita vontade de montar uma família, e a gente começa a ver que essas expectativas próprias dos outros, sociais, culturais, elas começam a levar os personagens a tomar atitudes um pouco desesperadas e um pouco extremas, né? E essas coisas vão sendo feitas numa coisa assim de segredo, de mentira, e viram uma bola de neve, assim. E então o livro, ele é uma grande sucessão de desgraças na vida dessa família, em especial na vida da pobre coitada da Yejide. Eu tô falando assim da pobre coitada da Yejide porque ela sofre muito, mas a Yejide é uma personagem até bem forte, ela não é uma personagem muito submissa ou muito resiliente. Não sei se resiliente é a palavra, mas assim, ela é uma personagem que fala, que reclama, que luta, né, enquanto ela consegue. Mas ela vai ficando cada vez mais marcada. A gente vai vendo, de uma certa forma, o processo de desagregação dela com tanto sofrimento. Aí a gente vai ter filhos, mas vai ter muito sofrimento em torno desses nascimentos, dessas crianças, né? E aí eu não vou falar muito para não contar a história, mas o livro, assim, é um livro bastante pessimista.
É um livro muito bem escrito, tá? Pra falar das qualidades do Fique Comigo. E Fique Comigo, ele pode soar um título assim um pouco bobo, um pouco romântico, talvez, mas ele é um título que tem um significado muito mais profundo do que parece, quando você não sabe direito o que tá rolando na história. E, na verdade, a própria história vai tomando novos contornos, porque a Ayobami, ela constrói essa história de modo a ir revelando as coisas aos poucos. E na medida em que ela vai revelando, ela vai fazendo essa revelação da trama, né? Da trama de mentiras e tudo mais, o livro vai ganhando novos significados. Então, coisas que tinham um significado no início do livro, no meio do livro, elas vão ganhando nuances, assim, vão se aprofundando e vão sendo cada vez mais sérias, conforme a gente vai descobrindo mais sobre a história, né, da vida desses personagens, dos atos desses personagens. Então, assim, o livro ele tem uma legibilidade muito boa, o texto da Ayobami é muito fluido, é muito tranquilo. Eu peguei o livro, assim, meio que pra ler numa tarde, quando eu vi, eu já tava na página 100, assim, foi muito rápido. E ele é organizado em capítulos curtos. Os capítulos oscilam a narrativa da Yejide com a do Akin, mas tem mais narrativas da Yejide, o que acaba fazendo dela a personagem principal, né? A gente acompanha mais o foco dela. E então o livro avança muito bem. E a Ayobami é muito boa construtora de personagens, caracterização de personagens, diálogos. Ela estreia realmente muito bem na construção dos elementos ali literários, da tensão do tempo, porque o livro ele também vai e volta no tempo, né? Então ele tem cenas na década de 80, na década de 90 e nos anos 2000. E tem um pano de fundo na história que são os golpes militares na Nigéria. Né? Então você tem a crise política, né? E a princípio eu achei essa questão um pouco explorada, parecia um pouco superficial, e a presença desses comentários me soou um pouquinho aleatória. Mas depois eu entendi que fazia sentido que as pessoas falassem alguma coisa sobre o golpe, sobre a situação política, por questões de verossimilhança. E porque ela faz uma espécie de paralelo. Porque, assim, eu tinha em mente os livros da Chimamanda e o livro da própria Buche Emecheta, onde a questão política, né, onde essas autoras elas escolhiam fatos da política muito específicos que, de uma certa forma, influenciavam, interferiam de modo também muito específico na vida dos personagens que elas estavam tratando ali. Não é bem isso o que a Ayobami faz aqui. A gente precisa de, assim, estabelecer essa conexão que não é muito clara da situação, ela não é muito imediata, né? Desses comentários de política que ela faz com o que acontece na vida dos personagens. Mas conforme eu fui chegando no final da leitura, eu entendi que os personagens eles sempre se referem aos acontecimentos políticos, ao golpe, à eleição, à anula eleição, com uma certa noção de nebuloso, assim. Eles não entendem direito o que está acontecendo, eles sentem muita insegurança, eles percebem que em alguns momentos a vida deles está em risco, eles não sabem em quem confiar, eles não entendem a motivação dos militares. Tem aquelas pessoas que acham que os militares fizeram isso pelo bem da nação, tem os outros que acham que não. Então, a impressão que eu tive, até que veio junto um pouco com essa impressão de visão pessimista da autora, é a que ela queria mostrar essa questão, a relação do povo e dos militares, enfim, com a situação política, como uma questão cultural. Como, de certa forma, as pessoas nas suas vidas íntimas, lidavam com os seus problemas e as suas crises do mesmo modo como os militares, os governantes estavam lidando com a política.
e como a impressão que as pessoas tinham das coisas da sua família, né, ali ou da sua comunidade, uma visão assim também um pouco insegura, com uma confiança um pouco frágil, com uma certa ignorância dos fatos, ela de certa forma ela se parecia com a impressão, com a sensação que eles tinham em relação à política. Eu fiquei com essa impressão do livro, por conta das coisas que a autora resolve, dos acontecimentos que ela resolve colocar na história, né? Eu não posso me aprofundar neles, porque senão eu estaria contando detalhes muito específicos da história, mas a gente tem essa bola de neve aí, de segredos, de mentiras, que vão abalando cada vez mais a confiança, a relação, o respeito entre as pessoas, a sua fé de que aquela relação pudesse se sustentar, enfim, vai gerando uma série de decepções e de traumas mesmo. E aí, tem uma passagem aqui no livro, ela é bem no início do livro, e ela é muito curiosa porque ela pode ser, ela ganha muito mais nuance quando você já está pro fim do livro, né? Ela é bem no início, mas ele diz assim: antes de me casar, eu acreditava que o amor podia tudo. Porém, logo descobri que ele não era capaz de suportar o peso de 4 anos sem filhos. Quando o fardo é pesado demais e o carregamos por muito tempo, até mesmo o amor se verga, racha, fica prestes a se despedaçar. E às vezes se despedaça de fato. Mas quando está em 1000 pedaços aos nossos pés, não significa que não seja mais amor. E o contorno que essa fala vai tomando ao longo do livro é muito complexo, e aí é que eu acho que a autora foi muito genial, porque várias dessas coisas extremas, desesperadas que foram feitas, elas foram feitas em certa medida por amor. Ou várias foram feitas por um sentimento de insegurança, por egoísmo, por covardia. Mas assim, algumas envolviam alguma espécie de amor. Então, assim, é um modo de você expressar o seu amor, o seu cuidado com a pessoa. E combinado, né, dentro dessa cultura cheia de regras muito específicas, de papéis sociais que se espera que se cumpre, né? Então, assim, essas pessoas tomam essas medidas desesperadas porque elas querem o bem dos seus entes queridos dentro dessa comunidade que tem regrinhas muito específicas e características culturais muito próprias. Para quem olha de fora, e eu tentei ler o livro com o máximo de empatia, muitas das coisas que acontecem aqui parecem desnecessárias. Você fica assim, mas meu Deus, pra que todo esse sofrimento? Podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Mas a gente tem que entender que a gente não tá na cultura deles. Pra eles ali, aquilo é tudo muito importante, né? E a gente vê muito essa carga também no As Alegrias da Maternidade, da Bucha Becheta. Então, assim, não é que era um sofrimento aleatório, né? A gente vê que as pessoas vão acumulando, né, uma carga muito grande de sofrimento, de trauma, de decepção, mas porque elas não têm muito assim como... Nem todo mundo, não é tão fácil para as pessoas sair, se descolar dessa situação cultural, das expectativas culturais que dominam o seu ambiente comunitário, familiar, né, onde você é criado, então, enfim. E daí esses atos desesperados para tentar manter essa harmonia dentro dessa cultura, entendeu? Então, assim, quem lê o livro talvez não fique pensando que eu tô tentando passar pano aí pra certo personagem, tá? Porque não é isso, mas assim, é porque as coisas extremas que são feitas aqui, elas não são feitas por um único personagem, né? Tem os parentes ali, tem as pessoas em torno, né, da família do Akin, principalmente, e então a gente vai vendo essa visão muito pessimista da autora, que eu acho que com as devidas adaptações é uma crítica que a gente pode levar para nossa vida também. Eu também fiquei me perguntando
quais são os sacrifícios e medidas extremas que a gente faz para se adequar às exigências da nossa cultura, porque isso também acontece na nossa cultura, isso acontece em qualquer cultura, na verdade, não é uma coisa específica da Nigéria ou da África. Cada lugar tem essas demandas culturais, essas expectativas sociais, e muitas vezes as pessoas têm pouco espaço para, ou pouca disposição e energia para se retirar daquilo, da pouca importância para essas coisas e, por exemplo, não se endividar excessivamente ou, enfim, para atender certos padrões. Eu peguei um exemplo aqui da nossa sociedade. Eu acho que há várias maneiras como nós, numa sociedade diferente, também nos deixamos, de uma certa forma, levar, sugar, oprimir, e para fazer coisas que muitas vezes a gente não quer fazer ou a gente não necessariamente precisa fazer, mas que a gente, porque vive nessa comunidade com essas regras, né, com essas questões culturais, se vê impelido a fazer, né? Então, assim, eu achei a visão dela um pouco pessimista, mas eu acho que é uma reflexão que a gente consegue trazer para nossa situação também. Bom, no fim das contas eu gostei muito, então, quando eu consegui fazer essa relação dos comentários políticos com a situação pessoal, particular e social dos personagens, eu achei uma sacada interessante. Então fiquei muito feliz de ter investido no livrinho, porque sim, é uma estreia muito bem sucedida da dona Ayobami Adebayo, tá? Fica aí a indicação do livro. Vou repetir então, quem lê inglês pode comprar para o Kindle, o e-book, ou você pode esperar, já que a HarperCollins está com um lançamento previsto para outubro, tá? Ou se você quiser a edição bonitinha com marcador combinando, né, tem lá a ediçãozinha da tag, tá bom? É isso, me digam se vocês já leram a Ayobami, né, esse livrinho aqui. A Ayobami, ela tem poemas e contos publicados em coletâneas, mas acho que nenhum desses lançados no Brasil, tá? Mas se você leu esse livrinho, vem conversar comigo, dizer o que você achou. Beijos e até a próxima. Tchau!